Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 27. Eu quero falar sobre bênção nessa noite. Como levar uma vida abençoada. Como nós devemos ser para nós sermos abençoados. Este é o tema desta noite. E você abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 27. Aonde a palavra de Deus diz assim: a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor. Você já viu como que é para a gente ser abençoado? A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. É isto que nós precisamos para nós sermos abençoados. Ouvir os mandamentos do Senhor. Senhor Jesus, o que nós precisamos, ó Pai, para sermos abençoados, é ouvir os seus mandamentos, é guardar os seus mandamentos, é ter mais pureza no coração. É aquele evangelho, como a Umbrana diz, que separa o trigo da casca, o certo do errado. Isso é o que nós precisamos nessa noite. E nós damos graça a Ti, ó Pai, por tudo que tem nos dado, pelaquilo, Pai, que ainda vai nos dar. Que nós possamos, ó Deus, ser uma vez mais abençoados. Que nós possamos, ó Pai, sabermos, ó Deus, que nós precisamos ouvir os Teus mandamentos, guardar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós Te agradecemos uma vez mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para nós levarmos uma vida abençoada, para nós sermos um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã, abençoados, nós devemos cumprir o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 27. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. O irmão Brana, nesta mensagem, um manto usado, somente o parágrafo 46, o profeta de Deus diz assim: o que precisamos hoje é de mais pureza. Para nós sermos abençoados, nós precisamos sermos mais puros. Pureza da pregação do Evangelho, que separe o trigo da casca, o certo do errado, estabelecendo o que é certo, certo é certo, o que é errado é errado. Então, irmãos, nós não podemos torcer. O que é certo é certo. Agora, o que é errado é errado. Isaías 55, 6. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Talvez você esteja nessa noite pensando: pastor, está indo tudo bem. Então busque a Deus. Enquanto se pode achar. Porque chegará dias que você talvez vai procurá-lo.
Você vai tentar buscar, e será tarde demais. Busque Ele enquanto você pode achar, como a Bíblia diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Hoje é tempo de buscar a Deus. Aliás, sempre é tempo de buscar a Deus. Nunca é tarde. Tudo contribui para o bem. E o que o Senhor abençoa, irmãos, o que o Senhor abençoar, o diabo não pode amaldiçoar. Não. Salmo 37, 22 diz assim: porque aqueles que Ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por Ele amaldiçoados serão desarraigados. Deus está procurando pessoas que obedeçam os seus mandamentos. E às vezes você olha as pessoas, você olha o caráter das pessoas, e às vezes você olha assim pela bondade da pessoa. O irmão Brana chega a dizer assim que nós vamos ter uma grande surpresa quando nós chegarmos lá. Aqueles que nós pensávamos que ia estar lá, não vai estar lá. E aqueles que nós imaginávamos, nunca imaginávamos que eles iam estar lá, eles vão estar lá. Será uma grande surpresa. E o profeta de Deus vai mais longe, ele diz: e a maior surpresa que ainda haverá, que ainda terá, é eu mesmo estar lá. Deus não vai julgar o homem pela sua aparência. O irmão Brana diz na mensagem, o Deus desta era maligna, no parágrafo 52, mas Deus te julgará pelo tipo de espírito que está em você. Como que Deus vai nos julgar? Pelo tipo de espírito que está em você. Não te julgará pelo seu corpo, mas pelo seu espírito. Aquele homem interior. O homem exterior é o ser físico, o qual é controlado através de cinco sentidos. O homem interior é o homem espiritual, o qual é controlado através de seis sentidos. Cinco sentidos é o homem espiritual, que é controlado pelo sexto sentido. Ciência, amor e assim por diante. O homem exterior é visão, paladar, olfato, tato, audição. Mas dentro daquele espírito está a alma. A ela é controlada através de uma coisa: o seu livre-arbítrio. Até mesmo, irmão, nesse assunto que eu estou falando de bênção, você pode escolher nessa noite ser abençoado ou ser amaldiçoado. A escolha é você quem faz. Você pode aceitar o que o diabo diz ou aceitar o que Deus diz. E aquilo determinará que espírito está ali. Determinará o espírito que está em você. Agora, o que Deus abençoa, o diabo não tem condições de perverter aquilo que Deus abençoa. Vocês lembram que a Bíblia diz que Deus amou e abençoou Jacó? E amou Jacó mesmo antes de Jacó ter nascido? Em Romanos capítulo 9, versículo 11 ao 13, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, olha como é a presciência de Deus,
para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Não é as obras, é pelo aquele que lhe chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Na mensagem, porque não somos a denominação, e nós não somos mesmo, 108 e 109, Esaú foi 2 vezes mais que Jacó, quanto a ser um homem, cuidando de seu pai cego e de todas as outras coisas. E Jacó era um pequeno rábula, que se mantinha agarrado à barra da saia da mãe, um velho rapazinho maricas. Porém Deus disse, amei a Jacó e aborreci a Esaú, antes de ambos terem nascido. Deus sabe o que está dentro do homem e também sabe o que está dentro da igreja. Nós vivemos pelo pão da vida, o pão da palavra de Deus. Agora este é o motivo porque nós não somos uma denominação. E o que nós precisamos, irmãos e irmãs, para nós levarmos uma vida mais abençoada por Deus, é ter fé. E a fé, a irmã Brana diz nessa mensagem, véu adentro, que a fé na palavra, na eterna palavra de Deus, é uma fé que descansa, é uma fé que crê, não é uma fé que duvida. No 71 ele diz, a fé cristã está baseada completamente em repouso. Isso é correto. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de lugar em lugar. Um cristão não se irrita, não discute, não se preocupa com as coisas. Mas um cristão, ele repousa. Tudo tem terminado. Tudo termina para o crente no Calvário. Isto é correto. Pode vir a enfermidade, decepções, mas o cristão está em repouso, conhecendo isto, que Deus é capaz de guardar o que Ele tem feito, sabendo que não importa o que for, ou como pareça, não há enfermidade nem morte, não há fome, ou qualquer outra coisa que possa separar do amor de Deus. Estamos em repouso. Deixe o velho barco que se mova para onde queira. A nossa âncora está firme. Você crê assim? Nós temos que ter a fé. A fé cristã, ela repousa e repousa na palavra de Deus. Agora, para nós sermos abençoados, nós temos que cuidar de um pedacinho do nosso corpo, chamado língua. Sim. Em Provérbios capítulo 18, versículo 20, a Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer, a bênção e a maldição estão no poder da língua. Aleluia! E aquele que ama comerá do seu fruto. Ou tanto abençoa, ou como amaldiçoa. E em Tiago 3, 8 ao 10 diz, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Oh, irmãos, você quer ser abençoado, abençoada? Vamos usar a nossa boca, a nossa língua para abençoar, não para amaldiçoar.
feito semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Quando a Bíblia fala aqui que nenhum homem pode domar a língua, temos que lembrar de Pedro. Quando a Bíblia diz que nenhum homem pode domar a sua própria língua, temos que lembrar de Pedro em Lucas, capítulo 18, versículo 25. Quando Jesus falou, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. No versículo 26, Pedro responde para Jesus. Em Lucas capítulo 18, versículo 26, Pedro vai e responde para Jesus. Diz assim, mas ele respondeu. Pedro fala, é difícil o homem se salvar. É difícil o homem se salvar, mas Jesus vai e responde. Mas as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Irmão, irmã, você que nos acompanha, preste atenção. Parece-me que as coisas, você pensa assim, mas parece que não tem tanto valor o que nós falamos. Olha bem, preste atenção, que nós somos aquilo que falamos. Nós temos que crer que o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E que Deus possa nos ajudar a dominar a língua. E a Bíblia diz, se você não domina a língua, sua religião é vã. É uma religião diabólica. É uma religião do inferno, quando o homem não domina a língua. Ou você duvida da Bíblia, ou você duvida de Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém vos cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião deste é vã. O que é vã? O que é vã? O que significa? É algo que não tem valor. É algo que não tem efeito. Está perdendo o seu tempo. E em 1 Pedro 3,10 está escrito, porque quem amar a vida e quer ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem enganos. Há pessoas que usam a língua para amaldiçoar os outros. Claro que não é todos. Claro que não é todos. Mas elas amaldiçoam até si próprios. Tem pessoas que maldizem a sua própria vida. Sim, porque o mal, a peçonha do mal, da desobediência, está na sua língua. E em vez dela abençoar os outros, ela reclama, ela amaldiçoa a si própria, ela reclama de tudo. Ela reclama do carro, ela reclama da sua casa, ela reclama do dia que está muito quente o sol. Se conhece pessoas assim? Tem pessoas que reclamam do dia da chuva, reclama do salário, reclama da família, reclama da roupa. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que a palavra nos ensina. A palavra de Deus nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus diz assim, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E às vezes você pensa que você tem tão pouco,
Você pensa às vezes que o teu carro é muito velho? Você quer ser abençoado? Pastor, mas eu quero encher do Espírito Santo. Sim, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que cuidar da sua língua, cuidar da sua vida. E às vezes você pensa, mas o salário é pouco, a casa é velha. Nós temos que ser agradecidos a Deus. Ô irmão, você vai lá no mercado, irmão, você pega um pacotinho de 1 quilo de laranja, 1 quilo de banana, você pega lá 1 quilo de mamão, 1 quilo de manga, de maçã, traz para tua casa e você não agradece a Deus? Nem pelo alimento que Deus te dá você agradece. Ah, pastor, mas Deus não me deu e eu tive que comprar. Quem falou para você? Quem que te deu o teu salário? Quem? Se não foi Deus, quem foi então? Você deve ser agradecido a Deus em tudo. Pelo pouco, pelo bastante. Por muito pouco. Devemos ser gratos a Deus. Temos que ser agradecidos a Deus. Temos que ser melhores. Temos que agradecer a Deus pela porção que Deus nos deu, pela salvação. Nesta mensagem eu sei. O irmão Brana fala, vocês lembram daquele grande edifício de Oral Roberts? Aquele edifício. E o irmão Brana diz, eu já tive em Hollywood, já tive em grandes palácios, lugares de ostentação. E ele diz, eu nunca vi nenhum lugar que comparasse com aquele. Com aquele. Pequenos fios de alumínio. Sim. Colunas, pilastras. Era um magnífico granito. Acabei de chegar lá do irmão Tommy Osborne, e vi sua grande obra poderosa ali. Olha o que o irmão Brana diz aqui, irmãos. E parei do lado de fora, olhei para aquele edifício e pensei, Deus, com certeza eu me tornei um hipócrita. Com certeza eu me tornei um rejeitado em algum lugar. Pois o meu ministério o ministério desses homens saíram do meu. E eu pensei, o que acontece? Talvez eu seja muito incorreto. Senhor, tu não podes confiar em mim nada mais. E até mesmo os pequenos, poucos dólares que tu me permitisses pagar pelas campanhas. Agora eles estão tentando me mandar para a cadeia por causa disso. E eu sou hipócrita. Ou porque sou uma pessoa tão incorreta. E eu estaria no monte de cinza como esteve Jó no passado. O irmão Brana reclamando. Por isso que nós devemos ser agradecidos, irmãos. Por tudo que Deus tem nos dado. Oral Roberts tinha um palácio, uma igreja bonita, uma coisa linda, tapetes vermelhos. O profeta diz, eu estive em Hollywood, nunca estive em lugares como aquele. Quando eu parei ali do lado de fora, dificilmente eu conseguia tomar meu fôlego, com tanta majestade, que um pobre garoto nascido em uma cabana, um pentecostal, poderia fazer e trazer aquilo para dentro desse edifício gigantesco. E eu pensei, Deus, talvez eu não seja digno. O profeta de Deus saiu para fora daquele edifício e começou a orar a Deus. Talvez eu não seja digno de pregar dentro daquele edifício. Nós temos que levar uma vida abençoada, povo de Deus. Logo então, uma pequena voz veio de trás daqueles corredores e disse, mas eu sou a tua porção. Eu sou a tua porção.
Eu sou tua bênção. Aleluia! Então eu pensei, ó Deus, apenas deixe aquilo ficar daquela maneira então, porque eu não teria a inteligência de levar para frente uma grande obra como aquela para ti. Eu sou uma pequena pessoa iletrada, mas contanto que tu sejas a minha porção, eu sou teu e tu me guiarás. Eu não poderia guiar a mim mesmo. Ó Senhor, guia-me, pois tu és a minha porção, tu és a minha bênção. Você viu que nem sempre a pessoa, às vezes, ter grandes coisas quer dizer ser abençoados? O irmão Breno, às vezes, com aquele paletózinho dele furado, como diz nas mensagens, mas Deus era a porção de William Branham. Deus é a tua porção, meu irmão. Deus é a minha porção, e aleluia! Você crê nisso? Se Deus é a tua porção, você deve levar uma vida agradecida a Deus. Em vez de usar a língua para amaldiçoar, use para abençoar. Abençoe tua família, tua mãe, teu pai, teu filho, teu esposo, tua esposa, teu carro, tua família, tudo que você tem. Creia nisso. Tem pessoas, já vi gente falar assim, olha, eu vou lá buscar meu salário, é um passar-fome. Por que você não larga o teu passar-fome então? Por que você não deixa aquele cartãozinho que você tem do banco lá no dia de receber a aposentadoria, em vez de ir lá buscar o passar-fome, manda para o governo? Ou manda de oferta para nós? Manda de oferta para as igrejas então, já que é passar fome, seja agradecido. Você tem que dizer que aquele salário mata a tua fome, mata a fome da tua família. É muito melhor, irmão, você ter 100 reais dizimado, ofertado, sendo provido por Deus, do que você ter 1.000, que não é provido das bênçãos de Deus. Valorize o que você tem. Você tem que abençoar tuas coisas. Você tem que ver os dias bons e ser abençoado. Repreia a tua língua do mal e você terá uma vida abençoada. E a maior bênção que eu tenho, a maior bênção que você tem, é porque Ele nos salvou. Você já parou para pensar que bênção é esta? Esta bênção, a salvação. Nós temos um hino que nós cantamos na igreja, a salvação é de graça. É de graça sim. Valorize ela. Tem muita gente que ganha as coisas de graça e não valoriza. Às vezes a pessoa valoriza o carro que ela sofre tanto para comprar, ela paga 15 mil reais, ela leva 2 anos guardando dinheiro para comprar, valoriza aquele carro. E às vezes se ela ganhar aquele carro de um filho, de um pai, de um irmão, aquele carro vira um cacareco velho, quebra tudo porque não valoriza, porque ganhou. Valorize a tua salvação. Valorize as bênçãos de Deus em teu favor. Comece a agradecer a Deus. E Ele te abençoará. Deuteronômio 28, 12 e 13, para terminar. Eu gosto dessas escrituras, irmãos. E aí eu vou orar por você. Creia nas bênçãos de Deus. Diz assim, o Senhor te abrirá o teu bom tesouro. Que coisa boa, o Senhor vai abrir o teu tesouro. O céu para dar chuva. A terra no seu tempo para abençoar. Você já imaginou, irmãos? Que coisa maravilhosa que Deus fez. Nós não podemos reclamar de chuvas. Chuvas são bênçãos de Deus. Quando começa a chover, você olha lá no pezinho de couve, lá na tua horta, de alface, de cebolinha. Olha, eles ficam batendo palma, eles ficam agradecidos. As flores no jardim agradecem. Muitas das vezes o homem, que é o homem, não agradece pela água. E a Bíblia continua, a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. Você tem que crer desse jeito. Aleluia. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda.
e só estarás em cima e não debaixo. Mas sabe quando? Quando você refreia a língua. Quando você melhora. Quando você está na presença dele. Quando você obedece os mandamentos dele. A Bíblia diz aqui, ó. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. E hoje te ordeno para guardar e o fazer. Como levar uma vida abençoada na presença de Deus. Você vai agradecer pela chuva? Você vai agradecer pelo sol? Você vai agradecer por tudo que Deus tem te dado? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, te proteja. Que Deus te cure. Que Deus te liberte. No nome de Jesus Cristo. Amém.